Vamos ver como é que o Republicanos vai equalizar essa conta, gente, porque eu vou avançar um pouco na apuração do Gabriel Irabazzi. Ele trouxe no fim de semana o que o Theo acabou de detalhar para a gente, a resistência da cúpula do Republicanos em fazer parte do governo, com a entrada da digital, indicando um ministro para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, eu conversei hoje cedo e perguntei novamente para o Marcos Pereira, que é deputado federal e é presidente nacional do Republicanos, como é que ele enxergava a entrada do deputado Silvio Costa Filho no governo Lula. Ele disse que isso não está em questão, isso não está em pauta. A Tarja está mostrando para a gente que o Republicanos, na voz de Marcos Pereira, presidente nacional do partido, não fará parte, não indicará ministérios ao governo Lula, o que é uma divergência da bancada do Republicanos, porque muitos deputados se veem alinhados ao governo Lula, e daí que surge a força da indicação do nome do Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, que é um nome mais alinhado ao governo. Não é difícil no Palácio do Planalto você encontrar o deputado Silvio Costa Filho lá conversando com ministros. Portanto, está aí dada a indicação do Marcos Pereira sobre essa possibilidade de entrada do Republicanos, que no passado foi um dos partidos de sustentação do governo Bolsonaro, mas que já teve anteriormente também alinhado ao governo de Dilma Rousseff. Mas eu também quero trazer para vocês, gente, eu já trago agora, Bianca, o restante desse bastidor. Vamos lá, deixa eu seguir com reforma ministerial então, gente. Por quê? A gente está acompanhando cada passo, eu sei, está uma novela mexicana ainda. A história do turismo, né? Celso Sabino, que já está ministro há tanto tempo aqui para a gente em Brasília, ainda não foi nomeado. Há uma previsão, conversei hoje também, questionei o Paulo Pimenta da SECOM, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, sobre a possibilidade desse nome ser chancelado essa semana. A troca que a gente já sabe, já é dada desde a semana passada, acontecer finalmente agora. O prazo dado dessa vez é até quarta-feira. Vamos deixar isso no radar, porque daí as outras trocas podem começar a ganhar corpo. Por exemplo, a troca do esporte da Ana Moser pelo Silvio Costa Filho, do Republicanos, e o desenvolvimento social, que é o Ministério do Bolsa Família. Nós trouxemos para vocês isso já há algumas semanas em primeira mão, está na mira do Centrão do PP. E a indicação que Arthur Lira faz é do seu líder na Câmara dos Deputados, André Fufuca. Essas outras alterações, como também na presidência da Caixa Econômica Federal, tirando a Rita Serrano para indicar um outro nome de preferência do Centrão, deve ocorrer, segundo fontes consultadas hoje no Palácio e também nesses partidos que fazem essa negociação, é até agosto, podendo até ter antecipado. O Palácio do Planalto diz que o presidente Lula vai aproveitar o recesso dos parlamentares para poder se debruçar sobre essas indicações. Os nomes de Fufuca e de Costa Filho já foram levados ao presidente. Agora, como um ponto de preocupação do Centrão, a resistência da primeira-dama, a Janja, que foi a público, vocês viram na semana passada, até o gabinete do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para defender a pasta do Bolsa Família e dizer que ela não pode ser mexida de qualquer forma, que é o coração ali do governo, portanto, para tentar blindar o desenvolvimento social do Centrão. Quem vai ganhar essa queda de braço, a gente vai contar para vocês nos próximos dias, talvez próximo mês. Vamos agora, gente, chamar a nossa roda de análise. Estamos todos juntos aqui? Sim. Sempre. Meninos, vamos lá. Leandro, eu posso começar com você, então, dessa vez também, para a gente poder falar dessas trocas ministeriais. Se elas, de fato, significam alguma alteração no placar de votações, que vem sendo muito forte, ganhando tanta força, como a gente viu na reforma tributária, porque, claro, envolve temas que são de interesse, temas econômicos, de interesse de um Congresso mais conservador. Mas aí o governo fica preso a essas pautas, não pode mandar pautas mais alinhadas à esquerda. Como é que fica essa negociação se a cara do governo se aproximar do centro?
Tainá, vou até responder a sua primeira pergunta com base no que pensa uma parte do PT sobre as trocas ministeriais e aí já falando um pouco de Ministério do Turismo também, né? A leitura que vários petistas me fizeram na semana passada da longa novela mexicana, né, como você bem batizou, da história do Ministério do Turismo, a leitura que eles me fizeram é o seguinte: não é trocando a Daniela Carneiro pelo Celso Sabino ou trocando a Daniela Carneiro por seja lá quem for que isso vai fazer com que o União Brasil entregue os votos para o governo, né? E a gente pode olhar os dados depois para ter essa certeza, mas proporcionalmente um partido fora da base, no caso da reforma tributária, que é o Republicanos, entregou mais votos do que o União Brasil. Não em quantidade, mas em proporção, né? O União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, é sim importante para o governo não andaria sem essa presença, ainda que não total, do União Brasil, as pautas não seriam aprovadas, mas a leitura que uma parte do PT faz é que não adianta você só trocar os nomes sem você disciplinar aquilo que os deputados verdadeiramente querem, que é, de novo, né, o que se tornou a moeda de troca mais usual dos últimos anos, aí já no governo Bolsonaro, no governo Temer, que é o pagamento das emendas, né? As emendas, no começo, as emendas de relator, orçamento secreto, impositivas, emendas PIX, o nome que elas tiverem, os deputados estão atrás disso, desse dinheiro do orçamento público para poder destinar para suas bases eleitorais. Disciplinando esse pagamento, na avaliação de uma parte do PT, você tem uma vida mais confortável na Câmara dos Deputados, que a mera substituição de nomes, na avaliação deles, não vai resolver. E aí, qual é a questão, né, que eu tenho aí de informação sobre o Ministério do Turismo? É o fato do Lula resistir entregar a Embratur, a empresa brasileira de turismo, que está ali no guarda-chuva do Ministério do Turismo e é comandada pelo ex-deputado federal Marcelo Freixo, um super aliado do Lula e uma das principais lideranças de esquerda do Rio de Janeiro. O Lula não quer demitir o Freixo, não quer que o União Brasil troque o comando da Embratur. Então, esse ajuste de ponteiros aí, que por enquanto, pelo que eu tenho ouvido, é o que tem inviabilizado o final dessa novela, né? Que não é nem mais uma novela, é uma série de várias temporadas, né? Os protagonistas são os mesmos, mas está ali. A coisa não anda. Sempre tem uma reunião, vai lá, conversa com o Lula, dá uma choradinha, o Vaguinho, que é o marido da Daniela Carneiro, e esse nó não é desatado, né? Mas agora a questão, pelo que tem me dito, inclusive o grupo lá da Daniela Carneiro, é essa: o Lula não quer entregar a Embratur, por isso que essa negociação ainda está se prolongando um tempinho. E essa é uma das questões, de fato, nessa história do turismo, Leandro. Enquanto a gente falava aqui, Tainá Falcão trazia a apuração dela, foi curioso que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social fez uma divulgação sobre a visão que as pessoas têm do programa Bolsa Família, numa clara estratégia para mostrar que o atual ministro, Wellington Dias, tem feito um bom trabalho, que era um trabalho crucial do ponto de vista político para o PT, que era resgatar a marca da sua política pública mais bem sucedida quando foi governo, né? Para relembrar um pouco a história do que era o Bolsa Família, quando o PT criou o Bolsa Família, num primeiro momento, lá em 2003, início do governo Lula, o presidente Lula não queria criar o Bolsa Família, ele queria criar o programa Fome Zero, que era o mote da campanha de Lula em 2002, com o qual ele venceu a eleição. Só foi convencido a criar o programa Bolsa Família a partir da união de outros programas parecidos, que era o antigo Bolsa Escola, de Fernando Henrique Cardoso, no Ministério de Paulo Renato, ministro da Educação. Tinha um outro programa de ajuda para compra de gás no Ministério de Minas e de Energia, na época controlado pelo PFL. E só depois que o PT resolve unificar, embora isso estivesse já em discussão na transição do governo Fernando Henrique para o primeiro governo Lula, e porque o Fome Zero não deu certo. O programa Bolsa Família começa no primeiro mandato de Lula, dá tão certo que acaba sendo um fator que ajuda e muito a mudar o perfil de eleitor do PT. O PT passa a ter mais eleitores nas regiões Norte e Nordeste, mais atendidas pelo Bolsa Família. Quando ele vence a eleição em 2002, ele vence com um voto prioritariamente de classe média, de classe da elite intelectual, muita gente ligada às universidades e a outras áreas, que não este público que agora a gente está associado, está mais acostumado a associar ao eleitorado do PT, e que foi o público que fez Lula voltar ao Palácio do Planalto nesta eleição de 2022, mesmo com Jair Bolsonaro e o seu Auxílio Brasil tendo aumentado o valor para R$ 600,
tendo feito todas as ações para aumentar a capilaridade desse programa, o alcance desse programa em mais pessoas. Então, por isso a gente entende porque os partidos aliados querem o controle dessa pasta em especial e porque é tão difícil para o PT abrir mão. Sempre esteve sob o comando do PT. Se não for por alguém que era um político com mandato do PT, por exemplo, o hoje deputado Patrus Ananias, entre outros, sempre foi com uma pessoa técnica, mas que tinha proximidade com o PT, como, por exemplo, a ex-ministra Tereza Campelo. E a gente vai seguir, claro, com toda a apuração, como a Tainá Falcão disse. Essa novela dos ministérios provavelmente vai permear todo o governo Lula e esses próximos capítulos do turismo, do desenvolvimento social, do esporte, que mais do desenvolvimento, da integração e desenvolvimento regional. Caixa, Correios, Funasa, Embratur, a lista é gigante, Yuri, a gente vai ficar o jornal inteiro aqui. Exato, a gente tem uma lista grande, mas a gente tem a memória dos três juntos aqui, funciona bem para a gente ir lembrando, mas a gente vai circular com os assuntos até já, meus amigos.